E o maior cumprimento do bem, meus irmãos e irmãs, é o amor. É a pessoa não tratar o seu irmão por indiferença. Ela passa a tratar seu irmão com amor e igualdade. E o Pai, ele ama isso. Isso agrada ao Pai. Você sabe qual é o pior, irmãos e irmãs? É pensar que o próprio Messias mencionou Sodoma e Gomorra, que vai ter menos rigor no dia do julgamento, né, para eles. Alguém já parou para pensar que foi Moisés que escreveu sobre Sodoma e Gomorra? É só pensar, gente. Olha quanto tempo eles esperaram para poder começar o plano deles. Quantos anos Adão e Eva viveram? Alguém já pensou? Porque eles foram enganados pelos anjos caídos, mas depois da desobediência eles fizeram tudo que o Pai estipulou. E Sodoma e Gomorra, será que é diferente? Porque eles podiam ser maus, mas por eles não obedecerem aos anjos caídos e serem uma barreira, alguém já parou para pensar nisso? E o que aconteceu ali foi um engano dos anjos caídos, e eles se passam por anjos de luz, eles se passam por mulher, eles se vestem de animal. Vocês verdadeiramente confiam em que Moisés escreveu a respeito do que aqueles homens fizeram? Porque o preceito de Moisés apedrejava homem com homem. A gente tem que começar a pensar para sair dos preceitos da carne de Moisés e praticar a verdade, a lei do Pai que nos leva ao reino. Exatamente, né, Mana Márcia? Mas as pessoas chegam até um limite. Aí, se por um acaso eu penso diferente, comporto diferente, como diferente, visto diferente, aí eu já limito. Aí você já não faz parte. Aí eu faço só o meu grupinho fechado e faço acepção de pessoas. Então o amor não consegue ultrapassar. Aí você não consegue ser como criança. A criança não separa grupinho, porque eu tenho mais alto, mais baixo, se veste diferente. Ele se dá, ele brinca, ele não tem olhos maus. E toda essa confusão que a gente está vendo é pelo simples fato do livro Bíblia, o vinho da Babilônia, que tem a escritura, que é o Messias. E aí as pessoas, em vez de buscarem conhecer o Messias e conseguir entender aquilo que ele disse, se prendem ao que Moisés falou. Aí eles dão a Abraão ouvidos, Isaac, Jacó, Moisés, Saul, Salomão, Davi, mas ao Messias, que disse: eis aqui quem é maior que Salomão, eles não conseguem entender. Porque o próprio Messias disse que é pelas árvores que se conhece o fruto. E uma árvore boa, ela nunca vai dar um fruto que não possa ser comido. Mas quem está botando barreira são as pessoas que se prendem ao que está escrito e não conseguem entender que o nosso Pai habita em nós. E o nosso Pai, ele nos guia a toda a verdade, para que a gente consiga entender os anjos caídos, a mentira deles, os frutos que eles produziram. A gente tem que ter em mente é o seguinte, irmãos e irmãs. A gente tem que agradar o nosso Pai. Então, se para agradar o nosso Pai as pessoas vão odiar a gente, é como eu falo, a verdade é o Messias. E se a verdade é Ele, eu não posso pensar se eu estou agradando ou não. Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que pensar no meu próximo. Eu tenho que pensar pelo que eu estou buscando. Se eu estou buscando o reino, eu não posso me colocar de tropeço, muito pelo contrário, eu tenho que tirar as pedras do caminho. E as pedras quem colocou? Os anjos caídos. Então eu tenho que mover essas pedras. Assim como o Messias disse, que se a gente tiver fé, a gente vai conseguir mover as montanhas. E os obstáculos quem colocou? Os anjos caídos. Eles se esquecem que aqui em Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar quem está perdido. Em outras palavras, o Filho do Homem, ele veio para os pecadores. O Filho do Homem, ele não veio para aqueles que se colocam como santos, como melhores, não. Veio buscar aqueles que são pecadores. Mas aí é que tá, irmãos e irmãs. Daí a gente tem que pensar, se o Messias disse que ele veio para os pecadores, o que é ser um pecador? Ser um pecador é a pessoa chegar ao ponto de não se achar nem digna de que vá até a sua casa. Da pessoa achar que ela é falha, da pessoa ela não se julgar. Então a gente tem que pensar o seguinte: o Messias, ele nos amou ao ponto dele vir sabendo o que iria acontecer com ele, porque está escrito lá. O que o Messias falou? Que escreveram sobre ele. Tem nos Salmos, os profetas. E o que foi escrito? O que ele ia padecer, o que ele iria sofrer, para poder trazer essa verdade do reino para nós. Então a gente tem que ter humildade e entender que nós todos nascemos no engano, que ninguém é melhor que ninguém. Eu penso como eu quero para mim, e é isso que eu desejo para todos: o amor, que a gente não tenha mais que sofrer com essas doenças que eles colocaram em nós, os anjos caídos, para que a gente possa viver uma vida plena junto do nosso Pai, todos juntos. E é isso que eu busco. E eu sei que todos nós estamos aqui nessa caminhada para que os nossos irmãos e irmãs acordem e entendam que o mais importante é o amor. Falou tudo, mana Juliana. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Por aí a gente vê, não conhecem o Deus que servem. Mas aí é que tá, né? As pessoas têm medo, mas elas estão temendo porque elas não conhecem a verdade. Por quê? Porque elas estão confiando nos homens. Elas estão seguindo a doutrina dos homens e não a verdade que é o Messias. E é por isso que elas têm medo. Por isso que elas confiam no que eles estão dizendo cegamente, ao ponto que se colocam até contra o próximo, né? E as pessoas têm que entender que os preceitos de Moisés, como o templo, como sacrifício, como dízimos, como ofertas, como outros preceitos religiosos, porque todas as religiões vêm dos preceitos de Moisés, e os preceitos de Moisés não justificam ninguém. As leis construídas por Moisés não conseguem justificar ninguém, porque são leis malditas, são leis injustas. Não foram leis dadas pelo nosso Pai. Nosso Pai só deu apenas 10 mandamentos que se resumem em 2, que é amor ao Pai e amor ao próximo. E as pessoas têm que entender que essas leis, esses preceitos foram construídos por anjos caídos para destruir a humanidade e sair, se purificar enquanto está em tempo dessas coisas, porque já está perto aí de chegar a tribulação. Isso tudo é para a glória do nosso Pai, porque ao nosso Pai tudo é possível. Mas os homens, né, eles não conseguem entender, então eles querem julgar, como Moisés, né, que não sabia como justificar para o povo incircunciso de coração, duro de ouvido. É por isso que eu falo, gente, é o espírito e entendimento, não a carne. O que mais me admira é as pessoas não conseguirem entender o seguinte: o que é uma abominação perante ao Pai é, vamos supor, eu pegar e me vestir de homem, ou eu pegar um animal, eu pegar uma faca, eu cortar esse animal, despedaçar ele e me vestir dele. O que é abominação perante aos olhos do Pai?
Será que conseguem entender que a abominação perante aos olhos do Pai é pegar e destruir aquilo que Ele criou? Basta reparar, né, o que foi dito a Eva no jardim, que quando comesse ia ser igual ao Pai, sabendo o que é bom e o que é mal. Daí eu pergunto a vocês, se nós desobedecemos para ser semelhante ao Pai, conhecendo o que é bom e o que é mal, vamos se colocar no lugar do Pai, gente. Vamos pensar, será que o Pai ele julga o amor? Alguém que ama alguém? Ou ele julga aquele que mata, rouba, destrói, aquele que destrói a criação dele, aquele que não tem amor a uma pessoa, aquele que abusa de alguém, aquele que mata uma criança, aquele que faz tudo aquilo ao contrário do que o Pai estipulou na criação. Porque Adão e Eva, depois do que houve, tudo que foi incorrido, eles cumpriram, ao ponto que o acusador não colocou lá. Só colocou lá que Adão viveu 900 anos e morreu. Mas eu pergunto para vocês, tem proveito em mostrar que Adão viveu corretamente, seguindo o que foi estipulado? Não, né? Porque que proveito tem alguém falar daquele que fez o bem, se o que ele quer é que as pessoas se percam na mentira, na maldade que ele construiu para levar elas ao engano. A gente mais vê o que? É uma briga entre o dragão e a mulher, porque no livro Bíblia, que foi montado pelos caídos e pela falsa pena dos escribas, não se ouve falar das mulheres. Muito pelo contrário, que as mulheres fiquem caladas, que elas não podem falar, elas só têm que ouvir. E aí eu pergunto a vocês, isso agrada ao nosso Pai? O nosso Pai faz diferença de homem e mulher? Não foi Ele que criou? Não é Ele que dá vida e que habita em nós? Então Ele faz diferença? Ou isso é coisa do dragão, da antiga serpente, que o Pai colocou inimizade, ao qual da mulher nasceriam os profetas, o Messias e os apóstolos? Se não bastasse a acepção, julga tudo na carne. Ai, você é santa, tá com cabelo comprido. Ai, você tá de esmalte. Que importância tem isso? Se o presente do Pai é nos glorificar, vão ficar perfeito. Quer dizer, eu tô com o cabelo curto, a irmã que nunca cortou vai ter a mesma coisa. E por que adiantou eu ficar com a saiona, com o cabelão, isso aí, sem aquilo, se ela vai ficar igual a mim, glorificada, perfeita? Então, porque o que vai prevalecer é o amor. Porque eu posso estar com um batom preto, um lápis no olho, uma sombra vermelha, e tá cheia de amor, porque o que vai florescer é a essência do amor, não é a minha aparência externa, o que eu faço, isso aqui vai ficar, porque é um outro reino, não leva essas coisas para o reino. O que pode atravessar para outro reino são os sentimentos, a maldade, os frutos maus.